Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém? Amém. Aleluia. 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 Você está mais do que animado, amém? Amém. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. A alegria é o fruto do Espírito, irmãos. Amém? Que bom que a alegria não é o fruto da carne, né? Porque é do Espírito, irmãos. Porque o fruto da carne não agrada a Deus, mas o fruto do Espírito agrada. Amém. Amém? E a alegria é fruto do Espírito. Glória a Deus. Quantos querem cada vez mais frutificar no Espírito aí? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mais um dia, né, irmãos, de discipulado, né? Será maravilhoso. Você crê nisso? Amém. Amém. Glória a Deus. Você está preparado? Amém. Você está disposto a ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração? Amém. Amém. Você está disposto a ouvir o que Deus quer falar com você hoje? Amém. Independente do que você queira ouvir? Amém. O amém ficou pela metade aí, né? Amém, glória a Deus, aleluia. Então diga assim: fala, Senhor. Fala, Senhor. Hoje vai ser uma bênção, irmãos. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a comunhão com Deus e com a igreja. Aleluia. Amém? Glória a Deus, será maravilhoso. Aleluia. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com vocês e de desfrutar, né, do resultado dessa palavra gloriosa em nossa vida. Amém? Porque assim, irmãos, não é só vocês que usufruem desse resultado, não, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor e também usufruímos do fruto, né, desse serviço. Glória a Deus, é bom demais. Já oramos, né? Já nos apresentamos, todos estão da casa. Alguns ainda não chegaram, mas o nosso horário é às 20 horas, amém? Amém. Amém. Glória a Deus, que você seja cada dia mais pontual com o Senhor, amém? Amém. Isso é bom demais, glória a Deus. Mas você está aqui e com certeza você vai ser abençoado nessa noite. Amém. Irmãos, comunhão com Deus e com a igreja, né? Que bom, né, irmãos? Como é que eu posso? Ontem, né? Quantos estavam no culto aqui de domingo? Culto de Santa Ceia. Nós vamos falar também um pouquinho nessa questão da Santa Ceia. Mas no culto de ontem nós ministramos e falamos um pouquinho sobre conhecer Deus, amém? Ou conhecer a vontade de Deus, amém? Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: nós só podemos ter comunhão com alguém que a gente conhece, né? É difícil nós termos comunhão com alguém que a gente não conhece. E aí eu fui buscar o que significa a palavra comunhão, né? E eu vou ler para vocês aqui o que nós buscamos aqui. Comunhão significa uma associação com uma pessoa ou com alguém, amém? Associação, irmãos, grave bem essa palavra. Comunhão significa associação com uma pessoa, envolvendo amizade com ela e incluindo participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência. Amém? Olha só que coisa linda, né? Tem gente que pensa assim: eu tenho comunhão com o irmão. Mas será que tem comunhão de verdade mesmo? Eu tenho comunhão, né, com Deus. Eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com o irmão. Mas olha só, irmãos, comunhão é participação nos seus sentimentos. Ou seja, é participar, né, da vida do meu irmão, não só no momento bom, não. É no momento bom, é no momento da bonança e é no momento da adversidade também. Ter comunhão, irmãos, com alguém é participar de todos os momentos daquela pessoa, seja bom ou não seja, irmãos. Amém? Glória a Deus. Nas suas experiências e na sua vivência. Nós precisamos, para termos comunhão com alguém, precisamos nos associar com ela, ter amizade com ela e participar da sua vida. Não se intrometendo, amém, irmãos? Porque nós não somos daqueles que se intrometem na vida dos outros, né? Amém. Mas nós somos daqueles que, se nós vemos o nosso irmão precisando de alguma coisa, nós somos o primeiro a colocar o ombro ali e falar: meu irmão, estou contigo, vamos lá, no que eu posso te ajudar? Amém? Eu não quero participar só do momento que você me convida para comer um churrasco lá na sua casa. Eu quero que você possa contar comigo no momento em que você estiver precisando. Amém? Isso é comunhão, irmãos. Comunhão é participar, é sentar mesmo juntos e é compartilhar. Amém? Agora, como eu posso ter comunhão com Deus, irmãos? É conhecendo Deus. Muitas pessoas têm muita dificuldade em ter comunhão com Deus porque não conhecem a Deus. Como é que eu posso ter comunhão com Deus se eu não conhecer o caráter de Deus?
Amém? Muitas pessoas, irmãos, não têm conseguido ter o máximo de comunhão, ou não ter comunhão com Deus, porque ela olha para Deus segundo os padrões humanos. Ela olha para Deus, por exemplo, como, por exemplo, é Pai. Quando se fala em Deus Pai, ela traz Deus para uma caixinha, segundo um padrão humano, e muitas vezes aquela pessoa, ou o convívio dela, demonstrou para ela que um pai pode não ser tão bom assim. Por exemplo, a experiência daquela pessoa com um pai pode não ter sido boa, e aí a pessoa pega aquele padrão humano e ela quer pegar e usar também esse padrão para Deus. Então fica difícil ela se relacionar com Deus ou ter comunhão com Deus, porque ela pensa, quando ela lembra de pai, ela lembra de alguém ruim, ou que também não é tão bom assim. Mas Deus é bom, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel. Aleluia. Então nós não podemos, irmãos, conhecer Deus segundo os padrões desse mundo. Eu não tenho como conhecer Deus segundo o padrão do mundo, segundo o que o mundo explica de Deus. Tem muita gente querendo saber conhecer Deus pelo que ouve, né, de Deus. Mas não, irmãos, nós precisamos conhecer Deus pela palavra dele, que é o que revela ele. Amém. Amém? Você está sendo abençoado. E você entendeu, irmãos? Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa: se eu conheço a Deus, eu tenho comunhão com Ele. Se eu sei que Ele é bom, irmãos, se eu conheço o caráter de Deus, Deus é bom. A Bíblia diz que Deus não muda. Amém? Deus não muda, Deus não oscila, e nele não há sombra de variação. Deus é fiel, Deus é íntegro. Amém? Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, queridos, se tem alguém que você pode confiar e pode ter comunhão, é Deus. Vamos começar aqui com Deus, amém? Vamos começar com Deus. Agora, se eu tenho comunhão com Deus, irmãos, automaticamente eu vou ter comunhão também com os meus irmãos, com as pessoas que me cercam, com as pessoas que estão aqui, o meu convívio, ou que eu tenho contato, amém? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, e se eu estiver cheio de Deus, ter comunhão com Ele, eu também vou amar, amém? Mas calma aí que nós vamos chegar lá, amém? Eu quero ler com você, na sua apostila está escrito ali. Se você tem a apostila, não precisa abrir a Bíblia, né? Em Efésios capítulo 2, verso 18 e 19 diz: Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. A Bíblia está falando, irmãos, aqui que uma vez que nós nascemos de novo, agora nós não somos mais peregrino forasteiro. Nós não somos mais alguém que chega assim, mas não é de casa. Não, como quem está visitando. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo agora é família de Deus. Amém, queridos? Então eu quero dizer para você, você é família de Deus. Deus é teu pai, você é filho, então, e você é família de Deus. Nós somos a família de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você: se nós somos família, uma vez que nós somos família, nós temos comunhão. Quando Deus criou, irmãos, a humanidade, ele tinha muitos princípios e muitos desejos, e um deles era relacionamento. Amém? Relacionamento, comunhão, esse foi um dos principais propósitos de Deus na criação da humanidade. Então imagina, irmão, se Deus, o propósito de Deus ao criar o ser humano era ter comunhão, imagina que frustração para Deus ter alguém que não tenha comunhão com Ele. Você está entendendo, irmãos? Então você precisa ter comunhão com Ele. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Amém? Agora, irmãos, amém. Como é que eu faço isso, irmãos? Um dos primeiros pontos de partida aí para se ter comunhão com Deus é a oração, irmãos. Amém? Amém. Ou seja, eu falei aqui que para mim ter comunhão com alguém eu preciso conhecer, certo? E se tem uma forma de conhecer é conversar, não é verdade? Por exemplo, para mim conhecer a vocês, eu conhecer alguém, eu preciso conversar com essa pessoa. E com Deus não é diferente, irmãos. Amém? Para nós termos comunhão com Deus, nós precisamos conversar com Ele. E essa conversa se dá através da oração, irmãos. Amém? Então a oração é uma ferramenta fundamental para se ter comunhão com Deus, comunhão com o teu pai. Você já imaginou um filho sem falar com o pai? Né? Você já imaginou uma filha sem falar com o pai?
É da família, está dentro de casa, mas não fala. Pensa numa coisa ruim, não é verdade, irmãos? Pensa numa coisa difícil. Assim, irmãos, é o crente sem conversar com Deus. Vai encontrar dificuldades, irmãos, porque o relacionamento ele se dá através da comunhão, da conversa, da intimidade. E a oração faz isso conosco, ter intimidade com Deus. Amém? Amém. Você não precisa responder, irmãos, mas fique com você mesmo. Você tem conversado com teu pai? Muitas vezes nós levantamos a mão e falamos assim: Deus é meu pai, aleluia, glória a Deus, mas eu não converso com meu pai. Então fica meio, né, como assim? Ele é meu pai, mas eu não converso com ele. Eu não falo com ele e também não paro para ouvir o que ele tem para falar para mim. Irmãos, comunhão se dá através de um diálogo, de uma conversa. Amém? Então, irmãos, nós precisamos orar para ter comunhão e intimidade com Deus. E quanto mais comunhão e intimidade com Deus nós tivermos, irmãos, mais fortalecidos nós vamos estar. Amém. Amém? Não é verdade, irmãos? Agora, tem pessoas, assim, irmãos, se por acaso você, por algum motivo, irmãos, tem deixado de conversar com teu pai, nessa noite a palavra de Deus te exorta a você voltar a falar com ele, irmãos. Você precisa buscar a Deus em oração para ter comunhão com ele, amém? Intimidade com ele. Aí quando você faz isso, irmãos, aleluia, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai estar ali, amém? Cooperando com você, ajudando você. Você não está sozinho, irmãos. Você nunca mais estará só. Amém. Porque Jesus falou assim: olha, eu vou, Pai, mas eu não se preocupa, eu vos enviarei outro como eu, e ficará com vocês todos os dias até a consumação do século. Você não está sozinho. Amém. Então quando você buscar a Deus e começar a conversar com ela, mas às vezes eu não tenho palavra, querido, você pega e se coloca, quando você se coloca diante de Deus para buscar a Ele, ter intimidade e comunhão com Ele, o Espírito Santo, irmãos, Ele vai inundar o seu coração e vai começar a trazer, irmãos, uma atmosfera espiritual. Não se preocupa, o Espírito Santo te ajuda. Agora o Espírito Santo, ele é um ajudador, ele não é um orador por você sabia? Tem muita gente querendo que o Espírito Santo ore por ele, mas irmãos, deixa eu falar uma coisa: o Espírito Santo ele é um consolador, ele é um ajudador, amém? O Espírito Santo não vai fazer aquilo que é para nós fazermos, amém? Nós precisamos orar, e aí com a oração, irmãos, com aquele momento, o Espírito Santo pega junto, te faz lembrar de coisas, de pessoas para você interceder, amém? Estou falando um pouquinho sobre comunhão com Deus, mas eu quero me ater mais à comunhão também com a igreja, amém? Porque comunhão com Deus, irmãos, assim, vou rasgar o verbo, não tem muito segredo, irmãos, amém? É você amar a palavra de Deus, praticar a palavra dele. Como é que eu posso conhecer Deus? Falando com Ele, orando, tendo intimidade com o Espírito Santo e buscando na palavra dele. Ou seja, buscar conhecer qual é a vontade dele. Porque uma vez que eu sei a vontade dele e pratico a vontade dele, eu alegro ele. Amém. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: se Deus está alegre comigo, irmão, fica tranquilo. Amém. Se Deus está alegre com você, meu irmão, não tem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Amém. Como eu posso alegrar a Deus, irmãos? Tendo uma vida de fé, uma vida que cumpre a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, conversando com Ele em oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom demais, né? Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu quero que você abra comigo, né, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Aleluia. Glória a Deus. Uma das coisas, irmãos, eu falei aqui um pouquinho sobre ter comunhão com Deus, amém? Glória a Deus. Você foi abençoado com essa parte, irmãos? É tranquilo, eu quero dar um pouquinho mais de tempo nessa outra parte, porque eu vou dizer uma coisa para você, querido. Deus ele está 100% disponível, viu? Para conversar contigo, para falar com você, para te instruir, né? Amém? Aleluia, para ter comunhão e intimidade com você. Agora nós vamos fazer isso buscando na palavra. A Bíblia diz que o que agrada a Deus é fé, não é verdade? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma vez que eu quero agradar a Deus, eu vou ter uma vida de fé. E como eu tenho uma vida de fé? Buscando na palavra. A Bíblia diz que a fé vem por buscar, conhecer, ouvir a palavra de Deus. Amém.
Amém? A fé não vem por jejuar, a fé não vem por ou muito orar. Não, irmãos, a fé vem por conhecer a palavra de Deus e praticar ela. A palavra é espírito e vida, ela é o pão da vida que alimenta, amém? A oração, ela faz parte, o jejum também, mas é o conhecimento da vontade dele que vai fazer você ter uma vida de fé, porque você fortalece a sua vida espiritual e aí você vai viver, e aí assim, aí se eu agrado a Deus, né? Amém? É bom demais. Eu falei Hebreus capítulo 10, alguém pode ler para nós Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25? Um de cada vez, por favor, né, para não tumultuar, né? Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos envolver-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêm e se aproximam de. Glória a Deus, amém. Eu quero ler a minha versão também, às vezes muda um pouquinho, amém? Mas é os mesmos 2 versículos. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a comunhão com a igreja, amém? Diz assim, ó, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Então está dizendo que é um ao outro motivando, não é só o pastor. Então é você motivando seu irmão, o seu irmão motivando você. Amém. Amém, queridos? Amém. Segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor está se aproximando. Amém, irmãos? Aqui é um versículo que ele fala sobre congregar, irmãos. Amém? Amém. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu não tenho como ter comunhão se eu não andar junto. Não é verdade? E sabe, irmãos, a comunhão se dá conversando, estando junto, andando junto, tendo intimidade, amém? Buscando a Deus, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você, aqui diz assim, comunhão com a igreja. Sabe, irmãos, a igreja somos nós, amém? Nós somos um corpo, amém? O corpo de Cristo. Aleluia. Eu vou falar um pouquinho hoje também sobre corpo e vai ser bem bacana, vai ser bem legal, você vai entender bem mesmo, amém, queridos? Então você entende que esses 2 versículos estão falando sobre congregar, nos reunir como igreja, amém? É bom, irmãos, é bom demais nós fazermos isso, é nos reunir como igreja. Aqui diz assim, ó, não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o procedimento de alguns. Aqui o escritor está sendo bem claro, né? Mas pelo contrário, nós devemos nos motivar uns aos outros. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. No Salmo 122, verso 1 diz assim, ó, alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Eu vejo lá acontecendo exatamente o que está escrito aqui. Motivação mútua, amém? Você está sendo convidado nesta noite a sempre motivar o seu irmão a se reunir como igreja, congregando. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora, irmãos, interessante, juntamente com essa questão de se reunir como igreja, eu quero que você abra também em Mateus 18, Mateus capítulo 18, verso 18 ao 20. Por que a importância, né, irmãos, de nós nos reunir como igreja? Por vários motivos, irmãos. Para nós termos comunhão uns com os outros, para nós edificarmos uns aos outros, amém? Aleluia. Eu falei Mateus 18, 18, né? Isso, do 18 ao 20, Mateus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, amém? Diz assim, irmãos, olha só. Com toda certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. Ok. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Uma vez mais vos asseguro que se 2 dentre vós concordardes na terra a respeito ou em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Ok. Versículo 20. Porquanto onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio de Deles. Está vendo, irmãos? Olha só que interessante. Aqui nós acabamos de ler que nós não devemos deixar o costume ou a tradição de nos reunir como igreja.
Amém? Devemos motivarmos uns aos outros a nos reunir como igreja, estarmos em comunhão uns com os outros, amém? É bíblico congregar. E agora aqui, irmãos, nós vimos, irmãos, o próprio Jesus, amém? Falando, irmãos, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele ali está no meio. Amém. E o que nós fizemos quando nós estamos juntos, irmãos? Estamos reunidos em nome dele. E essa reunião, irmãos, em nome de Jesus, deve haver concordância, amém? Deve haver unidade, deve haver prática da palavra, concordância com a palavra, amém? Ora, por quê, irmãos? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, se nós concordamos com a palavra, então está feito o negócio, amém? Tem um outro versículo que eu não me recordo a referência, que diz assim: andarão 2 juntos se não tiverem de acordo? Você está entendendo? Agora, se há concordância, se há a palavra, aí é diferente. Você está sendo abençoado? Entendeu, irmãos? Então, quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos em nome de Jesus. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos em nome de Cristo, irmãos. E a Bíblia diz, nos garante, irmãos, que Ele aqui está no meio. Então, eu quero te exortar nessa noite, em nome de Jesus, irmãos, que quando você sair da sua casa para vir à igreja, entenda, irmãos, que você está vindo se encontrar com o próprio Jesus. Amém. Não que ele não esteja lá, irmãos, entenda, mas em concordância com o que está escrito nessa palavra. Aleluia. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Aleluia. Não a presença dele no sentido total, mas a presença operosa dele. Aleluia. Amém? Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Amém? Amém. A igreja é o corpo de Cristo, mas um corpo, ele não é composto só de um membro. O corpo é um corpo cheio, com vários membros, um diferente do outro. Amém? Amém? Agora, você já viu um corpo com um membro espalhado um para cada lado? Não existe isso, irmãos. O corpo está com os membros juntos. Não é verdade? Pega, corta esse braço e joga ele lá no outro lado, na outra quadra lá. Não, irmãos, não está no corpo, apodrece e morre, irmãos. Agora, nós somos o corpo de Cristo. Se estamos ligados à cabeça, aí a vida. Amém. Aí é o fluir da palavra. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu vou dizer que o salmista, eu gosto disso aí, alegrei-me quando me disseram, e nós devemos ser assim, irmãos, se alegrar quando chegar o momento, ou quando nós chegar, o momento de se reunir como igreja, irmãos, porque o Senhor está aqui, a presença operosa de Jesus está no nosso meio, irmãos. Tem coisa mais gloriosa que isso? Agora, muitas pessoas, nossos dias, têm desprezado a presença operosa de Jesus, porque sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa: Jesus é o quê? Jesus é a palavra, irmãos, não é verdade? Então, onde há o fluir da palavra, onde está fluindo a palavra, é Jesus em operação, é Jesus falando conosco. Amém? Espírito e vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, é a palavra de Deus. Eu ouço Jesus, eu tenho vida. Eu pratico o que eu estou ouvindo de Jesus, eu tenho vida. Amém? Glória a Deus, que coisa linda, né? Amém? Então, irmãos, assim, nós precisamos de verdade, irmãos, valorizar. Agora, irmãos, tem algumas pessoas, ou no sentido geral, irmãos, eu não tenho como, irmãos, receber de Deus além daquilo que eu estou praticando, ou da velocidade com que eu tenho me aproximado dele. Você está entendendo? Tem pessoas que ele está mais animado em correr para uma pizzaria para comer uma pizza do que correr para a igreja para ter comunhão com Deus e receber da palavra de Deus. Está ouvindo? Amém. Então, como eu posso ter o máximo de Deus? Como eu posso, amém, ter comunhão com Deus? Viver, irmãos, receber das gloriosas riquezas da palavra, ter a minha vida transformada, se qualquer outra coisa me motiva mais do que vir à igreja ou ouvir a palavra de Deus. Você pode glorificar, irmãos, amém? É palavra de Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, eu preciso estar aqui de espírito, alma e corpo. Eu não posso estar aqui apenas de corpo presente. O corpo está aqui, mas a alma está lá em casa, está lá na pizzaria, está lá em sei lá onde. Eu falei pizzaria, eu gosto de pizza, irmãos, e eu vou mesmo, amém? Mas se a pizzaria for uma motivação maior para mim do que a casa de Deus, do que, irmãos, a comunhão com Deus, do que a palavra de Deus, irmãos, eu não vou receber. O máximo que vai acontecer é eu engordar um pouquinho. Na carne ainda, não é nem no espírito. Você está entendendo, irmãos? Amém.
As coisas devem nos seguir, irmãos. Jesus falou assim em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, se nós priorizarmos a comunhão com Deus, com a igreja, com o corpo de Cristo, as coisas espirituais, as coisas naturais serão acrescentadas. Nos seguirão, irmãos. É uma promessa, é uma garantia. Amém? Mas o que vai vir, irmãos, é fruto de justiça, irmãos. Vai ser, a bênção não traz prejuízo e não acrescenta dores. Amém? Então por isso é bom nós estarmos alinhados, porque se eu estou alinhado, ao que vim para mim, a bênção de Deus não vai acrescentar dor. Agora, se eu for buscar com a força do meu próprio braço, aí pode ser que por um momento aquilo seja bom, mas por um outro momento não seja tão bom assim. Você está entendendo? Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: quanto mais zelo, quanto mais motivação, quanto mais expectativa você tem na comunhão com Deus, com a palavra de Deus, em ouvir, irmãos, em estar em comunhão com Jesus, irmãos, a Bíblia diz: onde está 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está ali no meio. Quando você começar a ter essa consciência, irmãos, essa convicção de que quando você vem à igreja, Jesus está aqui em operação, disponível para falar no teu coração. Amém? Nenhum culto vai ser ruim para você, irmãos. Amém? Porque você está ouvindo a palavra, irmãos. Deus tem compromisso com a palavra. Você está aqui ou já foi para casa? Glória a Deus. Amém, queridos? Agora, irmãos, olha só, na sua apostila ainda, diz assim, ó, em Atos capítulo 2, versos 42 e 44, 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Olha só, irmãos. E perseveravam na doutrina, ou seja, na palavra, na comunhão. Lembra o que é comunhão, irmãos? Amém. Eu acabei de falar, descrever o que significa comunhão. No partir do pão, porque não é só, irmãos, não é só o espiritual, né? Tem muita gente que é muito espiritual, aleluia, mas na frente do nariz dele, o irmão dele está passando, está precisando de uma ajuda e ele pega e simplesmente fala assim, tipo assim, está muito espiritual para ver isso. Amém? Eu estou falando aqui do contexto, estou abrindo também, amém? Estou aproveitando, né? Em tudo, irmãos. Nós sabemos que a Santa Ceia fala da comunhão também e partir do pão, amém? Mas eu quero falar não só isso, irmãos, é de você não olhar só para o seu umbigo, você olhar para o seu lado e entender que o seu irmão é corpo de Cristo juntamente com você. Agora deixa eu ver, olha só, irmãos, aqui está o corpo. Se essa mão aqui, né? Se essa mão aqui tiver com problema, irmãos, ela tá com problema ali. Essa mão aqui vai se negar a ajudar essa. Não, eu não vou te ajudar. Não vou catar a cara, né? Aí eu vou virar a cara, né? E a mão aqui com dor. Mas ele esqueceu que essa mão aqui está ligada no corpo, né? Essa mão está ligada no corpo. Se gangrenar aqui, né? E deixar, ó, vai pegando tudo, né? Não é verdade, irmãos? Se gangrenar, se terra, essas coisas, vocês entenderam, né? Está no corpo, irmão, não adianta. Essa mão tem que ajudar essa, irmão, porque está ligada junto com ela. Agora o pé pega e fala assim, não, a mão é a mão que está com problema, eu não vou levar ela. Não é para a solução. Não, eu vou ficar parado aqui, não vou levar ela porque é a mão que está com problema, não tem nada a ver com isso, mas a mão está ligada no corpo, no pé também, amém? E vice-versa. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, nós estamos ligados um com o outro. Você está ligado comigo e eu estou ligado com você está ligado com o seu irmão, irmãos, não tem como ser diferente. Nós somos a família de Deus, Deus é nosso Pai, nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, irmãos. Amém? Amém? Agora deixa eu falar uma coisa para você, corpo de Cristo. Amém. Irmão, eu vou perguntar de novo. Você é corpo de Cristo? Amém. Quem é a cabeça? Jesus. Cristo é a cabeça? Amém. Cristo tem sido a cabeça mesmo desse corpo? Amém. Desse membro? Amém. Amém. Né? A cabeça tem que mandar, não é verdade, irmãos? Aqui, ó, né? Jesus é a cabeça, quem manda é Jesus, né? Aí por isso Jesus é o Senhor e Salvador, né? Senhor. Jesus tem sido o Senhor da sua vida? Não? Amém. Senhor, irmãos, o que Ele pede você faz? Amém. Foi diminuindo, né? O que Ele pede você faz? A vontade dEle você faz?
Amém? Amém. Se não faz, né? Vai fazer, irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas, queridos, para nós falarmos assim, ó, Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Então, se Ele é Senhor, irmãos, então você é servo dele. E o servo serve. O servo faz a vontade do seu Senhor. Amém? Mas aí o que acontece? Não, ele é a cabeça, não, Jesus é a cabeça, ele é o corpo, aí o Espírito, né? Jesus fala assim, ó, vamos para a igreja. Aí o corpo fala mais alto, não, vou ficar em casa. Mas então, será que a cabeça está sendo seu Senhor mesmo? Ou é o corpo que está sendo seu Senhor, né? Vamos lá. Palavras de salvação. Jesus, queridos, que Cristo seja o seu Senhor de verdade, irmãos. Não de boca e não por palavra, mas de fato e de verdade, praticando a palavra, irmãos. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, irmãos, aquele que me ama pratica os meus mandamentos, os meus ensinamentos. Aquele que me ama faz o que eu estou pedindo, amém? Cumpre aquilo que eu falo. Você ama Deus? Amém. Glória a Deus. Então pratica as palavras de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você abra comigo. Vamos lá. Aleluia. 1 Coríntios, essa aqui eu já falei, ó, só para você anotar a referência. Quando você quiser ver o que a Bíblia fala sobre corpo, e falando exatamente sobre isso, como a igreja como corpo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 31. Tá? Nós não vamos ler porque eu já falei sobre isso. Amém? Mas está lá. Glória a Deus, amém? Agora abra comigo em 1 João capítulo 1, verso 3 e 4. 1 João. 1 João capítulo 1, verso 4. Se alguém achou, já pode ler. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. É o 2, é o 3 e o 4. Não é um? É o capítulo, 1 João 1, versículo 3 e 4. 3, 4. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Amém. Amém. Eu vou ler aqui na minha versão também, amém? Para ajudar, com versão diferente. Seja bem-vindo, Marli, seu filho. Glória a Deus, amém? Fica à vontade. 1 João capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim, ó: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. Olha só, irmãos, João está falando assim, ó, eu proclamo, eu estou pregando para que nós venhamos ter comunhão uns com os outros, amém? Amém. Comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4 diz assim, ó: esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Amém. Quer ter a sua alegria completa? Tenha comunhão com Deus e com a igreja. É isso que esse versículo está falando. Tem muita gente aí que não está com alegria completa, né? Não tem paz, querido. Sabe, sempre está travado, o negócio não vai, mas você vai ver a vida dele, não tem comunhão com Deus, porque não ora, porque não lê a Bíblia, porque não busca nos ensinamentos da palavra de Deus, não busca conhecer a vontade de Deus, não tem comunhão com Deus, e não tem comunhão com a igreja, ou seja, não suporta olhar para a cara do irmão, não me dou com o irmão, não falo com o irmão, não tem comunhão com ele, não ajudo ele, amém? Você está entendendo? Quando eu falo nesse caso assim, amém, se você está entendendo, né? Amém. Entendeu? Nesse sentido, né? Não para concordar com aquilo, mas se você está entendendo. Então, irmãos, a nossa alegria, esse versículo está dizendo aqui, irmãos, que a nossa alegria só é completa se nós temos comunhão com Deus Pai e com os nossos irmãos, com as pessoas, irmãos. Como é que eu vou ter uma alegria completa se eu não puder me dar bem com você? Eu ficar bicudo. Tem algo travado, tem algo ali interrompendo, tem algo ali incomodando, não vai, não é verdade? Você é corpo de Cristo comigo, se eu não me dou bem com você, como é que fica? É a mesma coisa que eu falei do corpo aqui, né? A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Pode a mão dizer assim, ó, eu não preciso da outra mão? Pode a mão dizer assim, eu não preciso do pé, o pé dizer que eu não preciso da mão, da orelha? Cada membro tem o seu papel fundamental no corpo.
E não adianta a orelha querer dizer assim para a mão, assim, ó, você tem que ser orelha. Né? A boca vai falar assim, você tem que ser pé, boca. Ou o pé vai falar assim, você tem que ser mão. Não tem como, irmãos. Pé é pé, mão é mão, orelha é orelha, entendeu, irmãos? Cada membro é um membro e é um diferente do outro. Não adianta você querer que seu irmão seja igual a você. Não adianta você querer que a sua irmã seja igual a você. Você é um membro, ela é outro membro do corpo. Amém? A diversidade de membros, a diversidade de dons. Cada um foi chamado para uma coisa, para um papel específico no reino de Deus, irmãos. Não tem, irmãos, não teria graça nem sentido se fossem todos iguais. Agora tem gente que fala, não, você tem que ser igual eu, porque eu sou certo. Imagina, irmão. Não, por exemplo, os olhos enxergam muito bem, ele faz o papel dele muito bem. Amém? Aí porque ele faz o papel dele muito bem, ele fala assim, não, você tem que ser olhos, porque os olhos são maravilhosos. Né? Aí a orelha diz, não, eu ouço muito bem. Aí vai para a palavra, né? Aquele que ouve, né? As minhas palavras, aí vai assim, a Bíblia diz e tal, que aquele que ouve, não é? Né? Tá entendendo, irmãos? Mas não, irmão, daí vai falar assim, não, você tem que ser ouvido, porque o ouvido é importante. Irmãos, o ouvido é importante, os olhos são importantes, as mãos são importantes, os pés são... Todos os membros, cada um tem a sua importância, um é igual ao outro. E se nós entendemos isso, irmãos, vamos eliminar um monte de problema no meio do povo. Amém? Você não é igual ao seu irmão não é igual a você, mas juntos, irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Juntos nós temos a plenitude, irmãos, do poder de Deus e do Espírito Santo. Não sozinho, mas juntos sim. Amém? Um é profeta, um tem o dom de curar, o outro tem o dom do ensino, o outro... Amém, queridos? O outro tem o dom de socorros, de serviços, irmãos. Do amor, de contribuir, sabia que tem, irmãos? Amém. Glória a Deus, né? Aleluia, que se levantem um monte desse. Amém. Mas você está entendendo, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, isso vai eliminar um monte, irmãos. Quando nós entender que existe diferença, irmãos, e a diferença não é problema. O problema está na intolerância ou está nessa questão de querer que a pessoa seja obrigada a ser igual a ela. Amém? Agora, tem coisas que nós devemos ser iguais, irmãos. Na comunhão com Deus e com a igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia, isso mesmo, irmãos. Então, irmãos, só para me concluir essa parte, nós tivemos ceia domingo, então não quero falar muito sobre ceia, mas a Santa Ceia também é comunhão, amém? É comunhão com Deus. É um mandamento de Jesus. Jesus falou assim, fazer isso em memória de mim. Amém? Se Jesus falou para fazer, eu vou fazer, irmão. Aí Jesus fala assim, ó, fazer isso em memória de mim e você não faz. Ou você não se reúne para fazer. Jesus está falando, você não quer obedecer a Deus. Você está entendendo, irmãos? Então, irmãos, eu vou dizer, eu quero chamar a sua atenção, irmãos. De novo, irmãos. Culto de Santa Ceia, irmãos, Jesus que está falando para você que você tem que participar, irmãos. Amém? Então, o crente não pode faltar com Santa Ceia. Claro, irmãos, nós vamos ser rigorosos, né? Você está sendo amaldiçoado porque você não pode... Não existe isso, irmãos. Amém? Não quero que você trazer condenação para você, mas eu quero trazer uma exortação. Amém? Uma palavra de Deus para você. Santa Ceia é comunhão com Deus, irmãos, e com a igreja, é com os dois, é com Deus e com a igreja a Santa Ceia. Amém? É uma mesa preparada para nós termos comunhão com Deus, porque estamos ceando em memória dele e também com a igreja. Amém? Não quero mais falar sobre o que já falei, domingo já falamos bastante sobre isso. Amém? Agora, irmãos, eu quero que você, para você entender um pouquinho, abra comigo, deixa eu ver uma coisa aqui, aleluia, glória a Deus, está sendo abençoado aí? Amém. Oh, Deus poderoso, como é bom, né, irmãos? Aleluia. Agora, irmãos, Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Você abre a sua Bíblia. Se tiver alguém sem Bíblia aí, senta do lado de quem tem, mas não deixe de acompanhar, irmão. Mateus capítulo 23, 24. Vocês não são guiados pelo Espírito, irmão? 5, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Aleluia. Glória a Deus.
Fala assim, fala Jesus. Ele vai falar agora, não se preocupa não. Eita glória. Você quer ver Jesus falar? Capítulo 5 de Mateus, versículo 23 e 24. Aleluia. Amém, glória a Deus, amém. Vamos lá, alguém pode ler para nós? Eu quero ver outra versão aí. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Eita! É Jesus falando! Amém? Glória a Deus! A palavra de salvação diz assim, ó, Jesus falando, ó, sendo assim se trouxer, na minha versão agora, sendo assim se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai e reconcilia-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Mesma coisa, né? Mesma versão. Está muito claro. Tem alguma dúvida isso, irmãos? Irmãos, meu Deus, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, a igreja é corpo de Cristo, amém? A igreja não é só a igreja de Cristo, o corpo de Cristo não é somente a igreja Verbo da Vida. A igreja, o corpo de Cristo, ela tem membros diferentes de membros de várias outras igrejas, denominações, você está entendendo, né? Você está entendendo? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Tem algumas pessoas que pensam assim, ó, eu não me dou bem, não gostei de fulano, não gostei do ciclano, não gostei do ciclano, bora partir para outra igreja. E aí acha que vai lá e vai botar a oferta lá e vai ser recebida por Deus. Está completamente enganado. Amém. Eu falei para vocês que Deus ia falar hoje. Irmãos, o corpo de Cristo, irmãos, é o corpo de Cristo, é a igreja, amém? Jesus está sendo muito claro aqui, se alguém tem alguma coisa contra o outro, e aqui está dizendo assim, não é nem você ter alguma coisa contra alguém. Vocês percebem que Jesus, ele realmente, ele, como é que eu posso falar, estreita as coisas? Né? O Antigo Testamento fala assim, olha, não cometerás adultério e tal, e aí Jesus fala assim, não, se você apenas olhar como isso, já está cometendo. Ele estreita o negócio, né? Agora perceba, irmãos, olha só, diz assim, ó, se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, não é nem você, mas isso não significa que o contexto ou este ensinamento nesse sentido não se refere também quando você tem alguma coisa contra alguém. Amém? O que Jesus está fazendo aqui é estreitar, é mostrar o outro lado também. Amém? Então eu quero dizer uma coisa para você, se você tem alguma coisa contra alguém, não adianta você querer levantar a mão, né, ou ter aquele senso de piedade, de religiosidade, achando que está agradando a Deus. Pode estar se enganando, você está entendendo, irmãos? Amém. Ter comunhão com Deus e com a igreja faz toda a diferença, irmãos. Você precisa de fato, para que a sua oferta, porque oferta é honra a Deus. Amém? Amém? Irmãos, os olhos do Senhor são como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus, contemplam todas as coisas. Irmãos, muitas vezes nós podemos esconder do homem as nossas atitudes, mas de Deus não. Não tem como, irmão. Se você manter qualquer sentimento contra o seu irmão, a tua oferta, aquilo que você chama de louvor, não está sendo nem louvor. Tem gente que pensa assim, eu vou cantar para louvar. Não, está só cantando. Talvez, irmãos, está sendo pior do que o descrente. Por quê? Porque está muitas vezes fazendo uma coisa que na verdade é outra. Você está entendendo, né? Não, irmãos, o verdadeiro louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome, que vivem nessa palavra, que praticam, que amam. Amém. Amém? Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Não é o lugar. Tem gente, eu vou fugir. Não, o negócio é o seguinte, eu não gostei do fulano, do ciclano, então eu vou para outro lugar, mas aí vai acontecer a mesma coisa. Nunca vai estar bom, né, irmãos? Porque, irmãos, nós estamos em aperfeiçoamento. Sim. Amém? Essa igreja que não é perfeita. Sabe por quê? Porque eu estou aqui dentro. Ou porque você está aqui dentro. Amém. Perfeita no sentido de não ter erro. Né? Amém. Se ela fosse perfeita, você não estaria aqui. Amém. Porque você está aqui agora deixou de ser perfeito. Você está entendendo? Digo no sentido geral. Então não cobre das pessoas aquilo que nem você é. Amém. Você está entendendo?
Agora, quando eu tiver esse senso mais aguçado, entendendo que o meu irmão não é perfeito, que o meu irmão está crescendo, que o meu irmão está em aperfeiçoamento, eu vou entender mais. Amém? Eu vou amá-lo mais, eu vou de fato cumprir o que a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Quem sabe o que significa a palavra suportar? Suportar, né? Tem gente que a primeira coisa, né? Talvez algumas pessoas não entendam, né? Eu não suporto fulano. Aí, na primeira coisa está assim, eu não posso nem olhar para a cara dele, né? Não vejo mais, estou com nojo, estou de mal. Quantos lembram dessa expressão? Estou de mal. Mas suportar, irmãos, estou de mal. Eu pensei, você nem Isabel soube, eu pensei, Mas irmãos, você está entendendo, irmãos? O que acontece? Nós precisamos de fato suportar uns aos outros. Sabe o que é suportar? O que é um suporte, irmãos? Isso aqui é um suporte, ó. Isso aqui é um suporte. Amém. O que esse suporte está fazendo? Está suportando esse banner. Você está suportando seu irmão? Amém. Suportar é se colocar embaixo, irmãos, e ajudar na carga dele. Você tem ajudado a carga do seu irmão? Amém. Suportai-vos uns aos outros. Aí tem gente que pensa, eu não tolero. Não suporto. Suportar, irmãos, é ajudar. É se colocar embaixo e ajudar. Amém? Amém. Você tem suportado o seu pastor? Amém. Você tem que amar, irmãos. Suportar. Você tem suportado o seu irmão, ou você tem simplesmente levantado a cabeça, empinado o nariz e falado assim: não posso nem olhar para a cara dele, porque eu sou perfeito? Ele não, ele está cheio de falha. Não, irmãos, amém? Ele está em aperfeiçoamento assim como você também. Amém. Amém? Amém. Quando nós tivermos essas coisas em mente, é mais fácil eu ter comunhão com meu irmão, entendendo que ele também está crescendo. E sabe o que a Bíblia diz mais? Aquele que é mais forte na fé suporte os mais fracos na fé. Aí tem gente que para criticar é uma águia, né? Errado. Né? O fulano lá, tá. Se você está fazendo isso, então teoricamente você se considera mais forte na fé, é verdade ou não é? Então, se você é mais forte na fé, a Bíblia te recomenda suportar ele. E suportar é isso aqui, ó. Não é criticar, falar mal, murmurar. Amém? Amém. Suportar, ajudar. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então, quer dizer, se eu de fato, irmãos, ter comunhão com meu irmão, amá-lo de verdade, então a minha oferta é aceita. Se não, a minha oferta não é aceita. É sacrifício de tolo. Aquilo que eu penso, digo que é louvor, que eu estou adorando a Deus. O verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito e em verdade. Se a minha aparência diz uma coisa, mas interiormente diz outra, não é verdade, é enganação. E a igreja de Cristo não foi chamada para enganar ninguém, não, irmãos. A igreja de Cristo foi chamada para ser igreja, o corpo de Cristo. Você foi chamado para amar o seu irmão, para adorar a Deus e para ter comunhão com Deus e com a igreja. Amém? Aleluia. Eu não estou bravo com você, não. Eu sou só bravo com o diabo, irmãos. É isso mesmo. Amém? Porque eu vou dizer, irmãos, não tem como. Nós precisamos de fato praticar essa palavra. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora abra comigo lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Aleluia. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Se alguém achou, pode ler também. Outra pessoa, né, irmãos, de preferência, para não ser sempre os mesmos. 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 7. Pode ler. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eita! E aí? Agora a mulherada, né? Ei! Mas o versículo ali, a verdade contida ali serve para o outro lado também. Né? Nós podemos perfeitamente ler ali também, assim, ó, por exemplo, que também
né? As mulheres devem também viver com seus maridos, né? Com sabedoria, amém? Honrando, tá ali, irmãos, amém? A gente vai mudar alguns princípios, mas as verdades só essa parte da frágil não, né, irmãos? Honrando como cabeça, amém, irmãos? Mas a verdade é a mesma, porque se eu não honro ele, se a mulher não honra o marido também, não usa de sabedoria, amém? As orações é impedida, irmãos, porque é um princípio bíblico. Eu vou ler a minha versão aqui, eu gosto de ler e reforçar, né? Irmãos, vocês não achem ruim não, porque Jesus fazia assim, em verdade, né? Então por que eu não posso repetir o versículo, né? Jesus falava em verdade vos digo. Então vamos lá, vamos repetir o versículo, é bom, né? É segurança para vós ouvirdes as mesmas coisas, as mesmas verdades, né? Capítulo 3, verso 7 diz: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida. Você sabia que a mulher é co-herdeira do dom da graça da vida, assim como você? Não tem diferença? Co-herdeira, ela é herdeira como você, né? Você não é superior do que ela nesse sentido não, irmãos, amém? Você entendeu, né? De forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero pegar esse princípio, porque a Bíblia ela nos traz muitos versículos que nos traz verdades, amém? Eu quero pegar essa verdade de orações não sendo respondidas ou sendo interrompidas, amém? Assim como o louvor ele é interrompido, assim como a oferta é interrompida, as orações são interrompidas também quando não há comunhão. Amém? Amém? Não tenho como ter comunhão com Deus, não tendo comunhão. Imagina, irmãos, se eu não tenho comunhão. Ali nesse caso aqui, falando do homem e da mulher, a Bíblia diz que serão ambos uma só carne. Imagina, como é que eu não posso, eu não vou ter comunhão, ou eu não ter com a própria carne? Amém? Eu preciso ter. Agora, irmãos, tem muita gente tendo aí a oração interrompida. Você sabia que é possível isso? Se você não amar o seu irmão, você ficar de mal com ele, com raiz de amargura, aí você fica lá. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Os hindus, pensa num povo que ora. Os budistas oram muito também. Irmão, mas não é só oração, tem que ter conteúdo. Tem que ter princípio, amém? Amém. Então, se eu não amo o meu irmão, depois eu vou chegar nesse texto, né? Mas se eu não tenho comunhão, aí eu quero orar a Deus, quero ser ouvido e respondido, glória a Deus, aleluia, quero ter comunhão com Deus, não tenho comunhão com meu irmão? As tuas orações, eu posso dizer uma coisa, se você tem pedido alguma coisa, ou se você tem feito orações, e de repente as tuas orações não estão sendo, né, estão sendo interrompidas, procura olhar para o lado e ver o que está acontecendo, porque alguma coisa pode ser que esteja acontecendo. Amém. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Então, se você quer um acesso livre, um acesso direto com os céus, você precisa também ter um acesso direto aqui com seus irmãos, com aqueles com quem você convive. Sabe por quê? Porque eles também são corpo de Cristo. Amém. Amém? Amém. Eita glória! Para que as vossas orações não sejam interrompidas. Eu não quero a minha oração interrompida. Eu quero falar e amém? Eu quero falar e o anjo já está lá preparadinho, já falando assim, fala que eu estou preparado aqui, daí eu falo e ele vai sair correndo já para me entregar a bênção para mim. Amém. Amém? Você sabia que os anjos são espíritos ministradores para servir você? Amém. A Bíblia diz isso. Amém? Amém. Eles são a serviço, são garçons espirituais. Aleluia. Eles adoram a Deus e servem a igreja. Aleluia. Então, quando você ora a Deus, amém? E a sua oração está em concordância com a palavra, você fala e Deus fala, pode levar a bênção lá, pode fazer lá, porque leva lá, porque está alinhadinho. Está alinhadinho com a palavra. Amém? Amém. Você está entendendo? Amém. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Não é bom demais isso? Aleluia. Isso aí, vai melhorar. Vamos melhorar mais? Amém. Vamos lá para 1 João capítulo 4, verso 18 ao 21. Falar, até papagaio fala, né, irmãos?
Mas não, a igreja não foi chamada para só falar, a igreja foi chamada para praticar a palavra. Eu falei 1 João, lá no finalzinho, irmãos, perto de Apocalipse. 1 João capítulo 4, versos 18 ao 21. Amém? Amém. Outra pessoa pode ler para nós aí. No amor não há medo, antes perfeito o amor não separa o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Aleluia! Quem ama a Deus aí? Amém! Quem ama o seu irmão? Amém! Aleluia! Aleluia, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se você não pode cantar aquele hino que nós cantamos domingo aqui, olhar para o seu irmão de verdade e ficar com vontade de dar um abraço nele, irmãos, você precisa melhorar, né? Aquele hino que nós cantamos ali, somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados. Amém? Eu vou ler de novo para reforçar, pode ser? No amor não existe receio ou não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Tem alguém com medo aí? A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, irmãos. Você não deve andar com medo. Amém? Está aqui, está escrito aqui. E essa palavra é verdade, irmãos. Deus não te deu espírito de medo, nem de covardia, mas de ousadia e intrepidez. Se você declara que Deus é teu Pai, você é filho de Deus. Se Deus é por você, quem é contra você? Se Deus é por você, ninguém é contra você. Ninguém pode, irmãos, com você. Você não deve andar com medo, irmãos. Amém? O medo paralisa. O medo faz você ficar uma presa fácil para o diabo. Porque o medo faz você ficar paralisado. Aí o diabo vem, ó. Não é verdade? Medo. Agora, se você não tem medo, irmãos, você pega e resiste mesmo, avançando. Então Deus não nos deu espírito de medo. Diz assim, no amor não existe receio ou medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, quem sabe quem é, irmão, já sabe que já foi justificado. Não é verdade? Não, irmão, já foi justificado, irmãos. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Amém? Deus começou com essa história de amor aí. Ele é amor, né? Ele não tem amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Amém? Amém? E ele é amor e derramou desse amor dele no seu coração, através do Espírito Santo. Eu não consigo amar. Consegue sim. Você tem o amor, só falta praticar. O que está faltando é prática na sua vida, se você está dizendo que não consegue amar. Está faltando é atitude. Posso rasgar o verbo? Está faltando vergonha na cara. Você ainda me ama? Verdade, irmãos, eu não consigo amar. Eu lembrei de uma música agora. Você precisa me amar. Essa parte está certa, irmão. Amém? Você precisa me amar, eu preciso amar você. Amém? Glória a Deus, vamos continuar aqui. Versículo 20, ó. Se alguém declarar, eu amo a Deus. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Não, irmãos, é sério isso aqui? A igreja é da verdade. Não é da mentira. Da mentira é Satanás. Ele é mentiroso desde o início. Ele é o pai da mentira, está lá em João 8,44. A igreja é o fruto da verdade. É aqueles que andam no caminho, na verdade e na vida. Amém? É aqueles que conhecem a verdade, por isso são libertos. Aí diz assim, olha, aquele que diz que ama a Deus, porém odeia o seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Essa palavra aqui é verdadeira, irmãos. Amém. Então eu vou dizer uma coisa para você: não tem como você ter comunhão com Deus se não tiver comunhão com o seu irmão, com a igreja. Para você ter comunhão com Deus, você tem que ter comunhão com a igreja, comunhão com o seu irmão. Você precisa ter. Amém? Se você ama, se você tem o amor de Deus na sua vida, você tem tudo que é necessário para amar o seu irmão. Você tem o que é necessário, irmão, só precisa de atitude. Amém? É a mesma coisa com o perdão, irmãos. Eu não consigo perdoar. Consegue, irmãos, só falta atitude. Falta você pegar e resolver, não, decidir, não, eu vou perdoar. Amém? Precisa, irmãos. Deus perdoou você, irmãos. Deus perdoou a mim. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: eu não quero ser achado mentiroso diante de Deus, irmãos. Eu sou filho da verdade. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você: é sério isso, irmãos, é sério mesmo, é muito sério. Nós estamos aqui, tem um versículo aqui que fala também sobre a questão da unidade. Amém? Nós falamos aqui que o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Amém? Adora a Deus de espírito, alma e corpo, não é só exteriormente. Tem muita gente por fora com uma aparência de adorador, mas por dentro é um sepulcro cariado, né? Ou seja, é como um sepulcro que por fora está pintado, adornado, está bonitinho, mas lá dentro não deixa de ter ossos podres lá dentro. Você está entendendo? Mas Deus não quer isso. Deus quer verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, ou seja, por dentro e por fora, irmãos. Amém? Aqui, ó, também um princípio nesse sentido aí. Amém? Então, se eu não tiver comunhão com você, eu posso ir lá para a China, irmãos, e querer ofertar a Deus lá. Não é assim que funciona. Amém? Então não é o lugar, irmãos. Você precisa. A Bíblia diz o que ali naquele versículo que nós falamos? Corra, reconcilia-te com teu irmão depressa. Depressa. Amém? Reconcilia-te. E ali diz assim: olha, se ele tiver alguma coisa contra você, então é os dois, irmãos. Muitas vezes você fala: eu não fiz nada. Mas você sabe que a pessoa está bicuda com você. Você sabe que existe uma barreira, uma trave ali, e você não faz nada, não move uma palha para resolver o negócio. Não, mas não fui eu, não tenho culpa, não fiz nada. Irmãos, e aí? Quem é mais forte? É ele ou você? Ou o diabo, né? Ou Deus? Que Deus seja mais forte em sua vida e que você pratique aquilo que Deus te pede para praticar. Então, irmãos, largue essa brasa acesa aí, largue e deixa de se queimar. Amém? Vai lá, corra lá, daqui a pouco aquela pessoa está mais fraca do que você, talvez. E ela não conseguiu, mas você com a força e com a ousadia da palavra, você vai lá e fala: meu irmão, é o seguinte, ó, independente do que aconteceu e tal, eu quero dizer uma coisa para você. Você me perdoa? Eu nem fiz nada, né? Você me perdoa? Aí a pessoa vai olhar assim: não, eu que te peço perdão. E pronto, irmão, amém? Não, eu que te peço perdão. Não, me abraça aqui, vamos lá, me perdoa aqui, Deus te abençoe, vamos seguir. Amém? Largou o fardo. Aleluia. Não espera, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, quem ama, irmãos, quem ama perdoa, quem ama anda junto, quem ama tem comunhão, quem ama, irmãos, ajuda, não só critica. Amém? Eu falei isso aqui numa ministração aí por esses tempos atrás aí, que Deus, ele não, muitas vezes não mostra as coisas para você, as coisas que estão erradas muitas vezes, ou que precisam ser talvez para aumentar o seu senso crítico, não. Deus, muitas vezes você tem acesso, ou você está enxergando algumas coisas que podem ser melhoradas, e muito provavelmente, ou talvez Deus queira usar você para ajudar a melhorar aquilo que você está enxergando como algo que está errado. Amém? Então, queridos, eu vou dizer uma coisa para você: seja você um agente de mudança, seja você um solucionador, amém? Seja você um agente de mudança, de transformação, seja você a solução, irmãos. Deus nos chamou para ser solução, irmãos, amém? Não problema, Deus chamou você para ser solução. Glória a Deus, aleluia, amém? Comunhão com Deus e com a igreja, aleluia. Como é que eu posso ter comunhão se eu não aprender essas verdades, né? O amor, irmãos, olha só. Mas e o amor, como é que fica? Vai lá, 1 Coríntios 13, capítulo 13, né? Pode ler lá o que é amor lá. Não, eu só vou amar se ele gostar de mim, ou se ela gostar de mim, se ela fazer algo bom para mim, né? Não, irmão, amar é reconhecer e realmente avançar, irmãos, amém? Isso é amor. Agora você vai voltar umas páginas aqui, capítulo 2, verso 7. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 2, verso 7.
Na verdade é do capítulo 1, versos 5 ao 7. Acho que é isso aí. 1 João, capítulo 1, capítulo 1, verso 5 ao 7. Se precisar a gente continua, né, irmãos? Nós amamos essa palavra, né? Mas, amém? Todos acharam? Amém. Diz assim, irmãos, alguém pode ler para nós? Eu gosto que você leia também, é importante. A outra pessoa aí. E esta... glória! Aleluia! Aleluia! Vamos de novo. Vai lá, irmão. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo pecado. Amém. É todo pecado, não é só alguns? Todo pecado. Glória a Deus por isso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício mais que suficiente, que me purificou de todo pecado. Não deixou nem um pouquinho, irmão. Ele purificou, irmãos. Amém? E nós vamos avançando em aperfeiçoamento. Aleluia. Irmãos, olha só. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos. Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de treva. Agora eu vou dar uma pausa e vou continuar, amém? Olha só, irmãos, eu quero ter comunhão com Deus, mas eu não sei se hora ele é luz ou se hora ele é treva, né? Eu não sei se Deus, né, ele muda, ou às vezes às vezes eu penso que Deus um dia ele acorda de bom humor e outro dia ele acorda de mau humor, né? Mas a Bíblia diz que Deus não muda e nele não há sombra de variação. Ele é luz e não habita em trevas. Deus não usa as ferramentas do diabo, irmãos, para trabalhar na sua vida. Amém, Senhor. Eu vou repetir. Deus não usa as ferramentas do diabo para trabalhar na sua vida. Então você precisa discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é, aquilo que é do diabo, irmãos. Amém? Deus não vai usar a ferramenta do diabo. Em Deus não há trevas e ele não habita em trevas e não existe trevas em Deus, irmãos. Você está entendendo? É o que está escrito aqui. Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de treva. Deus não vai botar um câncer em você para fazer você melhor. Deus não vai botar uma doença em você para fazer você melhor. Eu, como sendo pai, sendo falho, irmão, jamais faria isso com a minha filha ou com o filho. E a Bíblia diz que Deus é muito mais. Deus ama muito mais. Deus é pai sobreexcelente, irmãos. Amém? Agora, as pessoas confundem a permissão de Deus por um princípio estabelecido com a vontade dele. Você está entendendo, irmãos? Eu já falei sobre isso, né? Falei um pouco também nos cultos anteriores, mas é importante, talvez tenha alguém aqui que precise ouvir isso. Amém? Deus não vai usar as ferramentas do diabo, irmãos. Agora existe um princípio. Uma vez que o homem pecou, as chaves do governo dessa terra passou a ser entregue para Satanás. Agora o Deus desse século é Satanás. E existe um imperador deste mundo tenebroso que é Satanás. Existem consequências do pecado. E é um princípio que foi estabelecido, irmãos. Agora, aquilo que o homem planta, ele vai colher, mas não significa que é Deus que está colocando. Muitas vezes, em algumas situações, é colheita da semeadura, em outras situações é Satanás que está fazendo. Você está entendendo? Amém. Agora, Deus está disponível para resolver. Ele só está aguardando uma ação de fé. A fé produz uma ação correspondente. Se eu digo que tenho fé, as minhas atitudes precisam corresponder à fé que eu estou dizendo que eu tenho. Amém? Então eu falo, eu creio, eu recebo e eu recebo mesmo. Amém? Deus está disponível. Ele diz assim, está aqui a bênção e está aqui a maldição. Agora eu falo para ti, escolhe a bênção, não escolhe a maldição. Agora a pessoa vai lá e escolhe a maldição, é Deus que está colocando? Não foi Deus que colocou, é a pessoa que se colocou lá. Você está entendendo?
As pessoas têm dificuldade muitas vezes em ter comunhão com Deus, porque não sabem quem Deus é. Deus é bom em todo tempo. Nós precisamos crer na palavra. Jesus é a palavra de Deus é espírito e vida e é verdadeira, irmãos. Amém? Se a palavra está dizendo que Deus é luz, irmãos, não tem sombra de treva nele, não tem treva nenhuma nele. Amém? Então quando você for olhar uma pessoa, não pode repreender e exercer fé e traz a palavra para a pessoa crer, amém? Crescer, né, em fé através da palavra e a pessoa vai ser liberta, irmãos. Amém. Amém? Essa é a vontade de Deus. Jesus falou assim, se os pais sendo maus saberem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Você que é pai, né, o filho te pede um pão, você vai dar uma pedra? Não vai, você vai dar um pão, não é verdade, irmãos? E Deus vai fazer o quê? Tu pede um pão, ele vai te dar um porrete na cabeça? Então a gente pensa assim, né? Deus, um velho barbudo lá, eu quero pegar aquele fulano lá, só estou esperando. Vai. Irmãos, eu já preguei aqui, vou falar, já que está, né? Existe diferença entre tentação e provação. Deus prova, e a prova tem o intuito de aprovação, de recompensa. Amém? Aprovação e recompensa, isso é prova. Tentação, ela tem o intuito de tentar para cair, para impedir. Amém? Lá em Tiago diz que Deus não tenta. Amém? A ninguém tenta e não é tentado pelo mal. Amém? Amém. Então agora, às vezes se você vê existe uma dificuldade às vezes dessa palavra na tradução, irmãos. Mas Deus prova com o intuito de aprovar e de recompensar. Amém? Agora o de Satanás ele tenta mesmo ele quer que a pessoa caia. Você está entendendo, irmãos? Então se vier alguma coisa com você, não, irmãos, pense bem, irmãos. Se tem treva no negócio, se é coisa ruim, se é morte, roubo e destruição, não vem de Deus, irmãos. Amém? Estou aproveitando o embalo aqui, né? Para você ter mais comunhão com Deus, né? Glória a Deus. Mas continuando, irmãos, eu estava onde mesmo? Eu me perdi aqui. Versículo 5, né? Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, olha só, nós estamos falando sobre comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus? Amém. Então tá, ó, a Bíblia vai falar contigo agora. Você tem comunhão com Ele, né? Você falou assim, amém, eu tenho comunhão com Deus. Ó. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos. Olha, mais uma vez, irmão, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Você é da luz. Aquele que tem comunhão com Deus anda na luz, porque Deus é luz. Amém? Então se você tem comunhão com Deus, você anda na luz, você não anda nas trevas. Onde é que você tem andado? Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tiver que andar pelas trevas, sabe por que não tem como você andar nas trevas? Vou te explicar para você por que não tem como você andar nas trevas. Porque você, através de Deus na sua vida, é luz. E aonde a luz chega, dissipa a treva. Por mais que o lugar seja de treva, mas se eu for lá ou se você for lá, aquele lugar vai ser iluminado e a treva vai ter que ir embora. Porque aí, irmãos, nós temos a luz e nós somos agora a luz de Cristo. Amém? Então, esse negócio agora existe a questão de você ser luz, né? E existe a questão de você pegar e, na verdade, praticar a treva, né? Daí não, né, irmãos? Amém? Você vai lá para iluminar, você está indo para iluminar e não para ser engolido pela treva, né, irmãos? Amém? Você está entendendo? Amém. Você tem que ser luz. Você tem que realmente iluminar. Glória a Deus, aleluia. Versículo 7. Se no entanto andarmos na luz, como Ele na luz está, ou está na luz, temos plena comunhão com uns com os outros. Está vendo aqui, irmãos? Se nós estamos na luz, temos comunhão, plena comunhão uns com os outros. Você anda na luz, você é da luz. Amém. A Bíblia diz que você então tem que ter plena comunhão uns com os outros. Plena significa completa. Aleluia. Completa comunhão. Amém? Então quando Satanás tentar empurrar você, ou cutucar você, ou fazer você estar com intriga com outros irmãos, entenda que é Satanás. Amém. Você está entendendo? Amém. Porque a Bíblia diz que, se no entanto andarmos na luz e ele na luz, Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Aleluia, glória a Deus, amém? Nós somos da luz, irmãos, nós somos farol.
Olhei para trás agora. Nós somos farol, irmãos. Amém? Você é farol. Você foi chamado para iluminar, irmãos. Onde você chegar, a treva tem que ir embora, porque você é a luz de Cristo. Oh, aleluia. Amém? Você tem que ir, irmãos. O mundo tem que ser moldado por você e não você pelo mundo. Amém? Glória a Deus. É isso, irmãos. É dessa maneira que nós temos que agir. Tendo comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos de fato e de verdade. Se eu não tenho comunhão com Deus, a minha oferta, o meu louvor, aquilo que eu penso que é louvor, né? Porque o louvor é adoração a Deus, né? Louvor é adoração a Deus. Louvor não é música. Aí tem gente que pensa que o pessoal do louvor é só os da música, né? Não, irmãos, quem disse isso para você? Nós precisamos ter uma vida de louvor. Vida de louvor. Louvor é adoração. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Amém? Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Tem uma coisa que louva a Deus, que adora a Deus muito, irmãos, muito mais do que muitas coisas. Sabe o que significa? Caráter aprovado. Conduta cristã. Testemunho cristão. Eu estou falando que eu sou cristão, então eu tenho que ser um imitador de Jesus. As pessoas têm que ver Jesus em mim. As pessoas estão vendo Jesus em mim, ou estão vendo o diabo em mim? Misericórdia mesmo. Miseriqueima, como diz, não. As pessoas têm que ver Jesus em você. Se você é cristão, um pequeno Cristo, ou um seguidor, um imitador de Cristo, aquele que faz como Jesus, amém? Não envergonhe Jesus. Né? Por exemplo, o nome é Cássius Cristão, por exemplo, o sobrenome, né? Porque nós adotamos um sobrenome, não é verdade, irmãos? Nós temos o nosso nome, mas nós adotamos um sobrenome, e esse sobrenome é cristão. E esse sobrenome é Cristo. E aí eu tenho honrado, e aí eu tenho envergonhado, ou tenho honrado esse nome? Amém? Você foi chamado para ser Cristo, irmãos, para as pessoas. Ser luz para este mundo. Ser igreja de Cristo, que de fato faz diferença nessa sociedade. De fato faz diferença nesse mundo. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Amém? Você foi chamado para andar de cabeça erguida, irmãos, como filho de Deus. Você é filho de Deus, irmãos. Se você é filho de Deus, quem Deus é, irmãos? Quem Deus é? Tem gente que é filho de Deus, mas age como filho do diabo. Como posso, irmãos? Como eu posso dizer que eu sou filho de Deus e praticar as obras do diabo? Não posso, irmãos. Eu preciso ser filho de Deus, sim, de fato, irmãos, mas praticar as obras de Deus. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, é ser igreja, é de verdade, irmãos. É realmente arrochando um negócio que é bom demais. Amém? Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Nós precisamos crescer cada vez mais. Deus espera que seus filhos cresçam. Irmãos, por exemplo, quem é pai aqui? Aí tem um filho, nasceu. Qual que é o pai que quer que o filho fique bebê ali pro resto da vida? E irmão, se começar a vir 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o bebê não evoluir, não crescer, né? Não crescer, está com problema. Né? Não é verdade, irmãos? Não pode, ele tem que crescer, ele tem que evoluir, não é verdade? Ele tem que ficar forte, tem que se alimentar. Deus é a mesma coisa comigo e com você, queridos. Deus espera que nós cresçamos, Deus espera que você cresça. Deus não quer filhos ali mimimi, uma mamadeira na mão com uma chupeta no outro, né? Deus quer filhos realmente que estejam evoluindo, crescendo. E nós crescemos como, irmãos? No amor e na comunhão, na oração, no partir do pão. Amém? Amando os meus irmãos, ajudando, suportando. Amém? Reconhecendo as diferenças, sabendo que o meu irmão não é igual a eu. Isso daí é um princípio das diferenças mesmo do corpo de Cristo. Amém? Mas se eu de fato reconhecer que a orelha é importante para mim, amém? Mesmo que eu seja boca, ou que eu seja, né, nariz. Irmãos, se eu reconhecer que o meu irmão é importante, irmãos, sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes é o seguinte: nós temos dificuldade muitas vezes de ter comunhão com o irmão. Estamos falando de comunhão com a igreja, amém? Muitas vezes porque eu só olho o lado ruim, né? Eu tenho uma facilidade de olhar o defeito, né? Mas eu esqueço que eu também tenho defeito, né? E aí quando as pessoas olham o meu defeito, eu fico bravo, né?
Não é verdade? Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa: você está sendo convidado nessa noite e desafiado a começar a olhar as qualidades do seu irmão. Quando Satanás querer colocar você contra alguém, você está sendo desafiado pela palavra a começar a observar as qualidades dele. E se por acaso ele tiver poucas qualidades que você acha, você precisa ser o agente de transformação para que ele venha ter mais qualidades. Amém? Isso é corpo de Cristo, irmãos. Isso é ajudando. O corpo é um organismo. Pode, por exemplo, o coração dizer que não precisa do pulmão? O pulmão dizer que não precisa do rim? Pode, irmão? Não pode. Se um parar de funcionar, como é que acontece? Você está entendendo? Então não está ali, irmãos. Nós somos um organismo, nós precisamos do corpo para funcionar bem. A igreja, para funcionar bem, precisa que todos os membros estejam ali funcionando, cada um no seu papel, cada um no seu lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu começar a observar isso e agir dessa forma, eu vou ter mais amor, eu vou ter mais tolerância muitas vezes. Amém? Aí o que acontece? Tem coisas, irmãos, que nós vamos orar. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Olha só, não tem como ter comunhão se eu ficar fofocando. Eu vou dizer, sabe, você sabia que fofoca é do diabo, irmãos? Fofoca é do diabo. Murmuração é do diabo. Não é de Deus, irmãos. E o que é fofoca, pastor? Fofoca é quando você não é parte nem da solução nem do problema e está se metendo, né? Murmuração é quando você só fica falando mal das coisas. Você está entendendo? Vai por aí. Você não foi chamado para fofoqueiro. A Bíblia fala sobre fofoca. Está lá em Provérbios, fala muito sobre isso, né? Mas eu acho que não é nem necessário abrir versículos aqui. Amém? Queridos, você foi chamado, irmãos, para ser corpo de Cristo. O que sai da sua boca precisa gerar bênção e não maldição. Irmãos, isso é um princípio tão verdadeiro, irmãos, que até o mundo lá fora reconhece isso. Até o mundo lá fora. Se eu não me engano, foi Sócrates que falou sobre isso. Talvez alguém consiga falar mais sobre isso. Ele fala sobre algumas coisas, né? Um rapaz foi querer aprender com Sócrates, e Sócrates pega e fala: Sócrates foi um filósofo grego e tal, né? Ele fala: peraí. Primeiro, o que tu está trazendo para mim aí? Daí ele começa a colocar princípios, né? É bom. Lembra lá de Filipenses 4:8, né? É bom. Aí eu falo assim: são os filtros, né? Os filtros. Irmão, antes de você... Não. Primeiro pensa se aquilo vai trazer algum benefício. Se aquilo vai realmente ser bom. Se aquilo realmente vai trazer algum fruto. Realmente, sabe? Se vai proporcionar algo bom. Se não vai, irmãos, vai orar. Amém? E eu quero desafiar você nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, irmãos. Quando chegar alguma coisa assim para você tem que... eu fico com medo de magoar. Irmãos, quem está aqui nessa sala, irmãos, em nome de Jesus, eu quero desafiar você. Agora nós precisamos... Porque assim, irmãos, com o diabo nós temos que ser agressivos. Amém? Porque tem muita gente sendo mimado com o diabo e muitas vezes sendo agressivo com o irmão. É o contrário, né? É verdade. Com o diabo ele tem medo. Mas com o irmão ele quer ser um leão, né? Quer brigar, quer peitar, quer fazer isso, quer ficar de mal, brigar. Mas com o diabo ele está ali, né? Coadinho ali. Irmãos, a Bíblia diz que nós não temos espírito de medo, nós somos filhos de Deus. Nós somos corajosos, nós somos intrépidos, amém? Mas essa mesma garra, força, precisa ser para fazer a coisa certa. Amém? Então quando vir um negócio assim, fala assim: meu irmão, é o seguinte, não me leva mal, mas eu não quero. Vamos orar? Você já orou por isso? A pessoa vem falar alguma coisa para você, você já orou? Não, vamos fazer o seguinte, então vamos orar agora. Amém, queridos? Amém. Vamos cortar. Amém. Vamos cortar, irmãos, amém? Porque não tem, irmãos, é na unidade que o Senhor derrama a bênção. Amém. É na comunhão. Amém. É na prática da palavra. Amém? Amém. Nós precisamos entender isso, irmãos. Estou falando isso, eu amo você. Amém? Mas você precisa, irmãos, você não foi chamado para fofoca, irmãos. Tem uma parte lá em Provérbios, não sei se alguém, eu estou tentando me lembrar agora a referência, mas eu não estou recordando agora, mas seria bem interessante, bem propício para falar agora para os irmãos. Provérbios, vamos ver se eu consigo achar aqui rapidamente, que a 20
Não vou, é difícil agora, que fala sobre, irmãos, que das coisas, a pior coisa que é abominável ao Senhor é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Sabia? A Bíblia diz que é abominável ao Senhor aquele que semeia contenda entre os irmãos. Eu quero fazer uma pergunta para você: você tem semeado contenda ou você tem amado seu irmão? Você tem sido agente de milagres, agente de transformação, ou você tem apagado o fogo, ou você tem incendiado o negócio? 6,16. Leia para, vamos não, 6,16 de Depois aborrece o Senhor? Provérbios 6,16. Provérbios 6. Vamos lá, irmãos, abra lá comigo que vamos encerrar com isso aqui hoje. Provérbios 6,16. É importante que você leia, amém, irmãos? Provérbios capítulo 6, verso 16 em diante. Amém? Amém. Vamos lá. Há 6 coisas ou 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 que Ele aborrece. Irmãos, pensa no negócio. Olha só, pensa eu saber de uma coisa que Deus odeia. Eu é que não quero fazer, você quer? Não. Eu não quero praticar uma coisa que Deus odeia, ou que Ele aborrece, ou que Ele abomina. Então vamos lá. Primeiro, olhos arrogantes. Tem uma outra versão que diz olhos altivos, né? Olhos arrogantes. Orgulhosos. O orgulho, né? Eu sou mais do que você. Se tem um óculos, olha por baixo do óculos, né? Língua mentirosa. Irmãos, o que você está falando é verdade? O que você está replicando é verdade? Aquilo que você tem ouvido, você pega, ou você ouve, nem quer saber se é verdade, já joga para frente, né? Aquilo que você está reproduzindo é verdade? Língua mentirosa, o Senhor odeia. Aqui não tem mentiroso, amém? Amém. A palavra do crente é sim, sim e não, não. O que procede disso é a procedência, o que procede disso é do diabo. Nós somos sim, sim ou não, não. É verdade, irmãos. Eu uso uma frase, né? Bem interessante, que diz assim, ó: quem fala a verdade não merece castigo. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Nós somos a verdade. E quem é luz, ele fala a verdade, irmãos, e paga o dolo se for preciso. Amém? Amém. Então, irmãos, ó, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Meu Deus, né? Graças a Deus que não tem isso entre nós, né? Mas às vezes não é só o sangue literal, né? Mas tem gente que espiritualmente, né, estraçalha, mata espiritualmente, né? Aquele que a pessoa errou, fez alguma coisa, né, tal, a pessoa vai lá e ajuda, né, e dá um empurrãozinho para a pessoa, vai lá para o inferno uma vez, lá para lá do lugar, né? Em vez de pegar e estender a mão, dizer: meu irmão, vem cá, vamos te ajudar, eu quero orar contigo nesse sentido. Não foi certo, não vou querer dizer que tu está certo, mas eu quero te ajudar, quero orar contigo, vamos lá, vamos crescer junto, amém? Amém. Não é ajudando a jogar para o inferno, né? Então vamos lá. Coração que maquina planos perversos. Ó, aqui já não está falando do exterior, está falando de dentro, né? Coração que maquina planos. Irmãos, olha só. A Bíblia diz que benignidade é um fruto do Espírito, amém? Benignidade, você parou para pensar que benignidade é ao contrário de malignidade? O que é maligno é mortal, maligno é do diabo, amém? Benigno é bom. Você está comigo? Aqui está falando assim, ó. Planos que maquinam, planos perversos. Ou seja, uma pessoa que ela vê o mal em tudo, irmãos. Tudo ela vê o mal. E ela maquina o mal mesmo. Você está entendendo, irmãos? A Bíblia está falando aqui que Deus odeia isso. Irmãos, Deus está te chamando para um outro nível hoje. Amém. Para você começar a olhar as coisas pelo lado bom, irmãos. Não comece a olhar as coisas ruins das coisas. Entendeu? O lado ruim das coisas, né? Não fica olhando o lado ruim das coisas, irmãos. Tudo aquilo lá, olhou uma situação, por exemplo, amanheceu o dia, aí sei, tá muito bom para ser verdade, né? Não, eu acho que vai dar uma aguaceira aí, vai dar um vendaval, aí alguma coisa vai acontecer. Tu pensa que uma pessoa que parece que ela procura o mal,
Sabe, e às vezes no sentido do povo também é a mesma coisa, maquina o mal, sabe? Ela só vê a maldade. A pessoa fala uma coisa, às vezes ela não está tendo uma intenção errada, né? Ela falou errado, mas sem na verdade a intenção dela não foi falar errado, tá entendendo? Só que ali no coração daquele que é perverso, naquele que é maligno, no sentido de só ver o mal das coisas, e aí começa já. Só pode que aquela pessoa tá fazendo isso e aquilo. Só pode que ela está agindo assim, e deve estar em pecado. E aí, e tal. E começa a formar o mal das coisas. Ser maligno. Não pode, irmãos. Coração que maquina planos perversos também, né? Vamos lá. Pés que se apressam para fazer o mal. Né? Você conhece alguém assim? Não precisa falar, né? Pés que se apressam a fazer o mal. O que é mal, a pessoa é rápida para fazer. Mas o que é bom, olha, está parecendo uma tartaruga, né? Tadinha das tartarugas, né? Ela tem o seu benefício, né? Mas ela está ali assim, ó, para fazer o mal, irmãos, para pôr coisas más diante dos seus olhos, para correr para fofocar, para correr para murmurar, para correr para jogar lenha na fogueira, para fazer aquilo lá. Irmãos, aconteceu um negócio aqui. Ó, aí a igreja já está inflamada, daí o bairro já está inflamado, daí Frederico já está inflamado, aí o Alto Uruguai já está inflamado, o Estado está inflamado, uma coisa que está aqui que podia ter sido resolvida. Aí sabe o que Satanás está fazendo? Isso aí, né? Eu quero audiência, eu quero ibope para mim. Não dê ibope para o diabo, irmãos. Amém? Se você vê um problema, seja você a solução. Ore e não seja um disseminador das obras do diabo. Amém. Tem uma expressão que é jogar aquilo no ventilador. Não seja você essa pessoa. Teve uma censura, né? Vamos lá então, irmãos. Então, que os seus pés se apressem para fazer o bem, não o mal. Fofoca não, irmãos. Murmuração não. Contenda não, irmãos. Amém? Agora diz assim, ó. Agora é a última, né? A sexta coisa que aborrece. Agora é a última, a sétima, né? Não, a seis é os pés que se apressam para o mal, né? Não, testemunha falsa que profere mentira é o 6. Ah, tá certo. A testemunha falsa que espalha difamações. Irmãos, é aquilo que eu falei. Você ouviu uma coisa, nem sabe se é verdade e vai... E a difamação, né? Difamando as pessoas, difamando a igreja, difamando, sei lá, né? Um monte de coisa, né? Então, testemunha falsa, irmãos, nós somos testemunhas de Cristo. Nós não somos testemunhas do diabo. Você não é chamado para testemunhar as obras do diabo, você é chamado para testemunhar Jesus. Amém? O diabo fez um negócio lá e aí, meu Deus, você é aquele canal que faz... Você já ouviu falar que a notícia ruim espalha rápido? Porque a Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século. Mas a igreja não tem que ser não tem que pegar essas informações e fazer como o mundo faz. Amém? A igreja tem que pegar a informação boa e espalhar rápido. As obras de Deus, irmãos. Ser mensageiro da paz. Evangelho são boas notícias. Isso deve ser rápido em nós e através de nós. Amém? Depois você pega mais isso aí. Agora é a sétima, né? E a Bíblia diz ali no 16 que o Senhor odeia, né? Detesta, né? Meu Deus, 7. Aquele que provoca contenda entre os irmãos. Está escrito aí? Eu acho que para esse trecho aí não tem nem diferença de tradução, né? Discórdia, contenda. Ou seja, o fulano lá disse que tu é isso e aquilo. Daí ele vai lá no fulano e diz assim, como é que é o negócio que falou que eu sou o quê e tal? Não, mas como assim? Quem que foi que falou? Foi o fulano lá que falou, né? Daí eu falando, não, mas como assim? Eu só falei o que o outro falou, né? Daí vai lá pro outro, e aí vai ver, tá todo mundo falando, semeando discórdia, contenda. Entende, irmãos? Você está entendendo? A Bíblia diz que o Senhor odeia, abomina. Deus abomina, irmãos. É muito sério isso. Como eu posso ter comunhão com atitudes assim? Eu não posso ter comunhão, irmãos. Amém? Agora nós somos a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo, irmãos. Você é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não semeia contenda. O corpo de Cristo ama. O corpo de Cristo perdoa. O corpo de Cristo, irmãos, age realmente como Cristo age.
Amém. Tem uma perguntinha bem maravilhosa que diz assim, ó, no seu lugar, o que Jesus faria, né? Hã? Ele fofocaria, ele murmuraria ou ele amaria? Ou ele seria um agente de milagres, um agente de transformação, um agente de mudança? Comunhão com Deus e comunhão com a igreja, irmãos. Para encerrar, irmãos, eu não tenho como ter comunhão com Deus se eu não tiver comunhão com meu irmão. Vocês já viram aqui o que nós lemos, amém? Então, eu sirvo a Deus, não sirvo aos homens. Irmãos, os homens são quem? Os homens são o corpo de Cristo. E Cristo é quem? Então, se eu quero servir a Deus, eu preciso servir os homens. Jesus foi o maior que fez isso, irmãos. Jesus serviu a humanidade. Jesus serviu os homens. Amém? Amém. E ele foi um exemplo para nós. Então, irmãos, nós servimos sim a Deus quando nós servimos aos homens. Amém? Uns aos outros, irmãos. Agora, quando todos servem uns aos outros, fica muito mais fácil, porque naquilo que eu não sou tão bom, você é. E você pode me ajudar. Amém? E é isso que é aí que está a beleza. Naquilo que você talvez não seja tão bom, eu seja, ou o seu irmão seja. Aí ele vai te ajudar. Amém? Amém. Agora, se ninguém quiser ajudar ninguém, não, eu sou bom e eu sou, né? Eu sou o bambambam, né? Eu sou a toda quebrada. Essa foi boa, né? A última bolachinha do pacote, toda quebrada, né? Nem que seja toda quebrada. Né? Uma Coca-Cola no deserto. É difícil achar uma Coca-Cola no deserto, né? Se achar, vai estar quente, dizendo. Meu Deus do céu, essa turma é rápida. Né? Mas, queridos, em nome de Jesus, irmãos, Deus nos chama para ter comunhão com Ele. Amém. Através do conhecimento da palavra, é a prática da palavra, conhecimento da vontade dele, de uma vida de oração. Amém? Agora eu quero dizer uma coisa, não precisa falar nada, irmãos. Você tem orado? Talvez você na sua casa não tenha tido, não esteja, talvez assim, tido muitas, sei lá, alguma coisa, irmão. Eu te encorajo a ter, amém? Mas na pior das hipóteses, você tem a oportunidade de, como igreja, com os teus irmãos, orar aqui na igreja. E aí quando você chega no culto, você ora, ou você, nem nesse momento. Então eu quero te encorajar, irmãos, te chamar para uma vida de oração. Amém? Você não quer ter comunhão com Deus? Vamos orar, irmão. Chega um pouquinho mais cedo. Em casa eu estou tendo pastor, em casa eu estou tendo um pouquinho de dificuldade, correria e tal. E às vezes, né? Eu te encorajo a orar em casa também. Amém? Mas, irmãos, comece. Se você não está conseguindo ali, você vai buscar força orando aqui na igreja. Amém. Quando um estiver, um cai, o outro está junto e levanta. Juntos, um ajuda o outro. Agora, em comunhão aqui, em concordância, nós nos ajudamos uns aos outros. Amém? Então eu quero encorajar você, chegue um pouco mais cedo, mas não fique, irmão. O culto começa quando você é com você, irmãos. Amém? Então você chegou, vamos orar. Vamos orar. Amém? Quando nós estamos orando, nós estamos deixando de dar tempo para fazer coisa errada. Né? Coloque de pé em nome de Jesus. Comunhão com Deus e com a igreja. Foi bom, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.